Olá, estamos começando o TVR Esportes. Eu sou Rogério Bolinho e vamos trazer para você em nosso programa novidades dos bastidores esportivos, notícias, informações, todos os projetos de todas as modalidades esportivas, em especial aquelas que contam com participantes de nossa região. Para começar o nosso primeiro programa, vamos falar do Campeonato Paulista de Futebol, que terá a estreia dos dois times de nossa cidade de Sorocaba, com a estreia nessa semana do Atlético Sorocaba, no dia 18 de janeiro, e o São Bento, no dia 25 de janeiro. Para falar disso conosco, recebemos em nosso estúdio os convidados Dr. José Carlos da Costa e também o professor Luizinho da Costa, que vai estar falando sobre esse assunto, sobre a estreia do Atlético, sobre a estreia do São Bento. É isso mesmo, professor Luizinho, Dr. José Carlos? Olá. Olá, tudo bem, Rogério? É isso mesmo, nós estamos aqui para apresentar esse programa. O Atlético Sorocaba está aí com reforços para esse campeonato paulista. O Deola foi apresentado e é um jogador que vem do Vitória da Bahia, jogou a metade do campeonato brasileiro, se machucou e agora a gente espera que ele tenha um rendimento melhor aqui no Atlético Sorocaba, realmente de onde ele começou. Eu vou perguntar para o Luizinho aqui, o nosso amigo que está presente. Luizinho, e o Deola? Bolinho, obrigado pelo convite. Tranquilo, o Viola é um jogador já experiente, já há 30 anos, para goleiro é muito bom essa idade. Então, o Deola teve um probleminha de contusão, mas a gente já acredita e esperamos que ele possa estar bem. Esperamos que ele possa estar bem, clinicamente, porque embaixo ali dos 3 paus ele é garantia de boas defesas e de fazer com que o Atlético, de repente, não venha a sofrer muitos gols. Professor Luizinho, nós tivemos lá presente, né, na coletiva de imprensa, e o Deola falando, o Deola está emprestado do Palmeiras. Esse o Deola ainda tem um contrato do Palmeiras, Exato, é isso? Exatamente. Aí fica aquela pergunta, vai jogar contra o Palmeiras? Quem sabe? Agora, eu não gosto muito dessa coisa, porque se emprestou, é porque não está servindo. Então deixa jogar, pô. Doutor José Carlos, o Deola no Vitória, o Deola no Palmeiras, o Deola vinha perdendo espaço, nós que acompanhamos, vinha perdendo espaço devido a muitas contusões seguidas. Assim, logo depois ele foi emprestado para o Vitória. Essa questão, entrando na área do senhor, né, que é médico na área, nessa modalidade esportiva, o que o senhor acha dessas condições do Deola? O Deola tem condições de representar bem o Atlético Sorocaba? O Deola é um jogador fabuloso, a gente não tem o que falar dele, né? O tempo que ele passou no Palmeiras aí, grande goleiro, foi emprestado para o Vitória, fez um campeonato e ele se machucou. Essas lesões de jogador de futebol são lesões que às vezes comprometem muito, dependendo do tipo de lesão que ele sofreu. Eu acredito que ele já esteja recuperado, o Atlético Sorocaba não iria contratar um jogador lesionado para tentar recuperar para um campeonato que é tiro curto. O Campeonato Paulista é um campeonato rápido, nós temos a Copa do Mundo aí no mês de junho e eu acho que o Deola está em plenas condições de jogar. Professor Luizinho, o Deola ele estava em férias, né? Exato. Como todos os jogadores, né? Exato. O senhor como técnico, né? Como já foi técnico na Guatemala, hoje exerce essa função de técnico de futebol. O senhor acha que ele consegue se recuperar a tempo? Ele tem aí o Fábio, ele tem a concorrência do Fábio também, né? O senhor acha que ele entraria já de primeiro momento como titular no Atlético? É uma pedra no sapato, Fábio, porque sempre esteve ali andando aí, hora no São Caetano e o Deola no Palmeiras, mas sempre foi uma pedrinha no sapato do Deola. Agora, o grande profissional, pro grande profissional, não tem férias. Jogador de futebol não tem férias. Porque você termina no dia 6, no dia 7 já está jogando pelado em todo cantelado. Então o jogador, ele volta das férias, ele volta bem, não volta com aquela... Alguns, salvo aqueles jogadores que têm problema de peso, né? Como o Walter, esse atacante volta, mas o jogador, ele joga mais do que no campeonato nas férias, pode ter certeza. Por isso o Deola vai estar bem. Tá certo. Doutor José Carlos, o Deola nós observamos, o senhor citou, ele começou no Atlético Sorocaba, é isso? E foi perguntado isso na coletiva, nós estivemos lá. Ele começou no Atlético Sorocaba e está de volta. É o retorno do filho pródigo? O senhor acha que ele está feliz? Ele está contente com as mudanças do clube, com as melhorias do clube? O que o senhor tem a dizer? Então, a gente viu a entrevista dele lá no Atlético Sorocaba e o que a gente percebeu foi que o Deola está empolgado. Está empolgado até porque é uma oportunidade de ele voltar a jogar no Campeonato Paulista. Estava no Vitória. Ele se machucou, eu acho que existe uma empolgação a mais para ele, está voltando para casa de onde ele começou, eu acho que tem tudo aí para dar certo e vamos ver o que vai acontecer a partir desse momento. Acho que ele joga de titular, ele tem tudo para isso, foi contratado para isso e se ele não tiver nenhuma outra lesão, ele vai ser titular e vai dar tudo certo. Tá certo. Nós vimos o Atlético, falamos do Deola, porque foi a coletiva de imprensa, foi para a apresentação do Deola,
mas o Atlético Sorocaba também tem outros grandes nomes de reforço. Tem o Boquita, tem o Alex, ex-Avaí, que jogou agora o campeonato 2013 pelo Avaí. O professor, Dr. José Carlos, esses outros reforços do Atlético Sorocaba são bons reforços? Isso realmente vem dar condições de nós acreditarmos que o Atlético Sorocaba pode brigar aí para uma classificação boa aí no Campeonato Paulista? O cartão de visita já vai ser logo no dia 18, porque os jogos preparativos, tudo bem, não dá para você tomar como parâmetro, né? Mas eu sinceramente, eu estou ansioso de ver a apresentação oficial do Atlético, para mim poder emitir minha opinião. Tem o Lene ainda que está Tem o Lene, mas o Lene atravessou um problema sério de muita contusão. O Lene, depois que saiu do Palmeiras, ele ficou muito tempo parado. Ele não teve uma sequência. O Boquita continuou jogando, parece que estava jogando na Atibaia, na Bezinha, né? E o Alex é um lateral que terminou jogando a Série B pelo Avaí. Eu quero emitir minha opinião depois de ver a primeira rodada. Porque eu sou bom para dar essas opiniões. Opa. Logo na primeira, eu já digo logo se vai vingar ou não. É isso aí, professor Luizinho. Aqui o senhor vai poder falar à vontade, né? O nosso programa é assim, é aberto, é livre, é um programa independente, democrático. E mesmo porque essa é minha praia, né? Exatamente. Nós também podemos dizer assim, professor, o senhor acha que o Atlético Sorocaba, ele realmente é um time que veio para brigar? Ele subiu, teve sua sessão, teve seu acesso, permaneceu em 2013 e agora em 2014 ele vem para mostrar mais ao que veio? Nós percebemos lá que já melhorou bastante a assessoria de imprensa, toda essa estruturação. Parabenizando ao Paulo Henrique, que é o assessor de imprensa, mas também se salvou ali na Bacia das Almas também. Também não foi um campeonato assim, que o Atlético veio para ficar. Vamos ver esse ano. No último jogo, se salvou na Bacia das Almas. Então, por isso tem o treinador, o Ivan Baitello, que vai ter a primeira oportunidade de sair daquela região de Mirassol, que dirigiu por 3 temporadas no Mirassol. Então, tem muitas possibilidades do Atlético fazer uma boa campanha. Estrutura para isso tem. Vamos ver se no campo vai resolver. Tá certo. O senhor falou de treinador, eu quero fazer uma pergunta sobre treinador no próximo bloco, que estamos terminando esse primeiro bloco. Assim, o TVR Sport é isso. É ação, é um programa feito por gente, como a gente, para você. Aguarde um momento que voltamos já com mais novidades. Pizza frita, só da vovó. Vó Maria Pizza Frita. É uma delícia. Ligue 3232-5953. Pra você saborear. Vó Maria. E se não tiver aquela que você mais quer, não esquenta não. Vó Maria Pizza Frita, montar pra você. Vó Maria Pizza Frita. Voltamos com o TVR Esportes, um programa de esportes da TVR, canal 23 da NET. Nos nossos estúdios, os nossos convidados, o professor Luizinho Costa e o Dr. José Carlos Costa. Voltando ao assunto, professor, nós paramos, eu falei que ia voltar e ia pegar. Esse negócio de técnico, no primeiro bloco nós falamos de técnico, né? O técnico Ivan, o técnico do Atlético Sorocaba, eu ouvi nos bastidores de Deus, umas conversas, um bate-papo nosso, que nos treinos, nos jogos treinos, nos preparatórios, tem técnico que chegou a cair, é verdade? Tem clube que vai começar com o técnico novo porque o clube não ficou contente com o desempenho dos técnicos nos jogos preliminares? Como é isso, professor? Isso está acontecendo? Mas isso acontece muito. Muitos treinadores, eles se equivocam, sabe? Na preparação do time. E depois, quando vem os primeiros amistosos, aí acontece uma derrota. Lógico que todo mundo, não, estamos nos preparando. Mentira. Isso é conversa para boi dormir, meu irmão. Perdeu, tá correndo o risco de perder o cargo. Tá amistoso, campeonato. Então é o seguinte, esses jogos de preparação é muito complicado. Ou você vai pro primeiro amistoso já com o time formado. São os seus homens de confiança que vão enfrentar o primeiro jogo. Preparado, bem trabalhado, para poder fazer um bom jogo e ganhar sim. Conversa para boi dormir, essa coisa de que o resultado não importa, vamos ver o comportamento do jogador. Mentira. O resultado importa e sempre. O senhor, como técnico de futebol, então, concorda com isso? O senhor acha que isso é viável? Se o técnico vai cair, não vai cair, tem que ser feito dessa forma mesmo, para não estrear um campeonato duvidoso. Claro que sim. O treinador do São José jogou amistoso na Rua Javari contra o Juventus, que é da 3, e tomou 3-0.
Você acha que os dirigentes do São José estão contentes? Ah, Rui, o time foi bem nada. O dirigente cobra resultado sempre. Por isso corre o risco de perder o emprego. E o técnico do São José é o Rui, é o Scarpino. É o Rui Scarpino, que tem o auxiliar técnico a Cal. O auxiliar técnico é o Cacau. Inclusive, ambos estiveram no São Bento. Tem história no São Bento como técnico, como jogador no São Bento. Exatamente. E é o primeiro adversário do São Bento na estreia no dia 25 de janeiro. E aqui, meu amigo, aqui a boca pequena, a comissão técnica do São Bento foi proibida de entrar no estádio para ver o jogo amistoso do São José contra o Juventus. Como se a comissão do São Bento fosse ver o Real Madrid jogar. São José, Série A2, não faz uma boa campanha há muito tempo. É isso aí. Bom, agora no segundo bloco também, nós queremos falar de um quadro, nós queremos falar do Aqui Eu Posso Falar. Nós estamos recebendo um convidado, o Luizinho Costa. Luizinho, professor Luizinho, ex-jogador profissional de futebol, estreou sua carreira no Esporte Clube São Bento no final da década de 60, depois foi comercializado, vendido nos tempos áureos, quando o São Bento vendia, comercializava, fazia receita com venda de jogadores, foi vendido à Portuguesa. Teve uma carreira brilhante em outros clubes, foi técnico da Guatemala por 5 anos. Professor Luizinho, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria que o senhor falássemos um pouco dessa história, dessa carreira que você iniciou lá no final da década de 60 com o Esporte Clube São Bento. Hoje, exatamente, já estou cumprindo 47 anos de futebol, né? Porque desde os 13 anos eu estou aí me relacionando com o futebol e já profissionalmente. Porque eu com 13 anos eu já treinava no time profissional de São Bento, que tinha o técnico Wilson Francisco Alves, e o Mickey na base. Aliás, esse assunto do Mickey é muito importante porque tínhamos treinadores muito experientes que trabalhavam na base antigamente. Luizinho, só interromper um instante. Você acha importante, então, que já na base, o jogador sub-13, sub-15, sub-17, ele já tenha um treinador experiente, ex-jogador de futebol, que tenha toda a manha do futebol, que tenha aquele up do vestiário para preparar o atleta? E hoje em dia a gente vê muito treinador novo, com pouca experiência. Você acha que isso tem influenciado no jogador de hoje, no atleta de hoje, na formação do atleta hoje? Com certeza, doutor. Essa qualidade que nós temos aí, que vamos dizer assim, bem inferior àquilo que a gente esperava. Surge um Neymar na vida e outro na morte lá uma vez. Com certeza. É verdade, até porque o professor Luizinho também, até o ano passado, conduziu, acho que por 3 anos, um projeto de base. Exatamente. Um projeto de base revelando, teve grandes resultados com isso, né, professor? A base é importante. O doutor José Carlos também milita há muito tempo nessa área, na área de base. Tivemos juntos, né, doutor José Carlos, militando nessa área de base. Sempre acreditamos muito nisso. O senhor acha que isso ainda base ainda tem essa importância? Bolinha, meu amigo, é referência. O garoto ele vai olhar para o treinador, quem é? Jogou aonde? Nada contra os jovens, pelo amor de Deus, nada contra os jovens. Pô, peraí, todos nós precisamos de oportunidade. Agora é importante que esse jovem treinador, ele esteja com um treinador experiente, porque o vestiário é 50% de um time de futebol, é o vestiário. E se esse vestiário ele é bem comandado, você está com meio caminho andado. Agora, um garoto está saindo da faculdade de educação física e já vai assumir um time, ele vai passar o quê? O que ele teve de vestiário? Tá certo. É muito complicado. Professor, falando de passar, de ser referência, de pregar aos olhos, podemos citar dessa forma. Nessa experiência do professor por outros clubes, viajou fora do país e tudo, vamos falar um pouco, o futebol perdeu um pouco dessa magia, né? Já falando de jovens rapazes para ter referência, o futebol perdeu aquele amor na ponta da chuteira, ficou mais mercantilizado, hoje é mais dinheiro e menos coração. O que o senhor pode falar disso hoje? E o que estão ganhando é uma barbaridade, né? Na minha época a gente não tinha, ganhávamos, lógico, ganhávamos o suficiente, não era essa exorbitância. O senhor foi comercializado, não cortando, o senhor foi comercializado bem pelo 150 mil, agora não sei se é cruzeiros, mas foram 150 mil na época, eu tinha 17 anos quando fui vender uma Portuguesa. Então, quer dizer, eu dei rendimento para o São Bento. O São Bento abriu as portas para mim e me iniciou no futebol, mas eu retribuí. A importância da base. Exatamente. Por que na base? Porque nós tínhamos treinadores capacitados na base. E não estou falando do São Bento, estou falando geral. É geral, nada contra o São Bento, nada contra... É geral. É muita gente jovem trabalhando sem saber explicar direito o que é o futebol. E hoje os interesses são mais emoção, mais mercantilismo, mais empresário? Não, hoje o ambiente é mais o financeiro mesmo, entendeu? Então, tá muito... Por isso, tá aí a base é a Copinha São Paulo, e, sinceramente, a qualidade muito baixa. Em suas viagens,
O professor Luizinho foi técnico de um time na Guatemala por 5 anos. Em sua experiência na Guatemala, o que você pode nos dizer sobre isso, professor? Foi futebol ótimo. Diferente, como foi a adaptação, deixou muitos amigos em 5 anos lá? Muitos amigos, foi ótimo. Eu trabalhei primeiramente num time onde não tinha condições, as condições eram as mínimas para trabalhar, nem bola não tinha, tinha uma bola para se trabalhar. E eu fui eliminado na semifinal com esse time. Só que depois, quando eu fui contratado para a terceira força do país, eu levei 7 jogadores comigo, que eram da minha confiança, entendeu? Futebol, um país pobre, o futebol pobre, mas, vou dizer uma coisa, o povo bom, rapaz. O povo guatemalteco é um povo bom. E eu, graças a Deus, fiz grandes amizades e fui até cogitado para dirigir a seleção do país. Mas eu preferi voltar ao Brasil e dar continuidade à minha carreira de treinador, que está sendo muito difícil. Como jogador foi tudo muito fácil, mas como treinador está muito difícil. Mas é um país muito bom, Guatemala. Luizinho, a que você atribui essa dificuldade de você agora encaixar como treinador, tendo em vista você, com toda essa bagagem, essa experiência profissional que você tem, o que você atribui essa dificuldade hoje? Talvez eu pague um preço muito alto pela minha maneira de ser. Eu sou muito sincero, eu sou muito direto. E ainda eu venho dos anos 60, 70, que não tínhamos tanta mexida no futebol como tem hoje. Porque os empresários, nada contra os empresários também, mas os empresários O que você chama de conta. mexida no futebol? Porque é o seguinte, se você não tiver um empresário forte, você vai estar desempregado. É muito complicado você trabalhar se você não tiver um empresário forte, que vai te colocar no clube. Professor, você quer dizer que hoje não tem... Hoje tem empresário para jogador de futebol, tem empresário para treinador, tem empresário... Tem empresário para tudo. Fechou tudo. Qualquer garoto hoje de 13, 14 anos tem seu empresário. Você vai num time grande, antigamente qualquer um falava com o presidente, e esse jogador não. Você quer falar com esse jogador? Primeiro vai passar pelo empresário, primeiro pelo assessor do empresário. Aí você vai chegar, mas nada contra, é a evolução. Professor, dentro desse assunto que o Dr. Zé Carlos introduziu, então você acha que os times hoje têm uma dificuldade por conta disso, porque isso mais atrapalha do que ajuda. Esse jogo de interesse, por exemplo, faz com que, ao invés do time ser montado, pensando realmente no resultado final, pensando realmente no bem de sua torcida, ele corre o risco dele ser montado de acordo com algumas conveniências. Bolinho, você tem razão, você, doutor, só que é o seguinte, vamos fazer uma pergunta rápida aqui. Por que não surgem grandes treinadores no momento? Por que são sempre os mesmos? Porque não se confia, não dá confiança ao treinador da base, ao treinador que está começando, o interino. Não dá. Como é que ele vai aparecer? Como vamos ter novos treinadores se não dão oportunidade para os desconhecidos? Pode ver, eles são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. É isso aí, espero que você esteja gostando do programa. No próximo bloco vamos falar do lançamento oficial da camisa do São Bento para a temporada 2014. Falaremos também da possibilidade de uma seleção da Copa do Mundo ficar sediada na cidade de Sorocaba. É isso aí, não saia daí. Esse é o programa TVR Esportes no canal 23 da NET, feito para você. Voltamos já. Estamos de volta com o TVR Esportes e vamos falar agora do lançamento oficial da camisa do São Bento para a temporada 2014. O São Bento que estreia na próxima semana, no dia 25, no campeonato da Série A2, no Campeonato Paulista de Futebol. Dr. José Carlos, o senhor esteve lá no lançamento, né? Como que foi o evento? Contou com a presença da imprensa, de torcedores, como que foi? O evento, na ocasião, a imprensa estava toda presente. O presidente do São Bento, diretores, jogadores de futebol, e foi interessante porque
No evento aproveitou-se para apresentar todo o elenco do São Bento. Eu achei bacana, cada um por um foi sendo apresentado, a imprensa, a torcida estava presente, apoiando, gritando o nome do São Bento. E a camisa do São Bento é uma camisa muito bonita, né? O foco principal ali era a apresentação da camisa do São Bento para o Campeonato de 2014. A camisa do São Bento tem inspiração numa camisa já usada pelo São Bento na década de 80, é isso? Tem. Ela vem com umas listas paralelas até a altura do peito, uma camisa que tem várias cores, ela pode ser é branca nas costas, uma outra que é azul, mas o formato anterior dela é sempre o mesmo. Uma camisa bonita, uma camisa que inclusive me lembra muito uma camisa do Sub-17 que o time da base jogou esse ano. E os reforços do São Bento? O que você, com a sua experiência, você que já militou como médico até no Esporte Clube São Bento, no Atlético Sorocaba e todos os clubes da cidade, né? O que você tem a dizer dos reforços? O que nós podemos pincelar nos reforços do São Bento? Rogério, o São Bento está apresentando o Romarinho, um jogador que já passou pelo Atlético Sorocaba, o Elton Luiz, tem outros jogadores que chegaram agora, eu acho que está formando um elenco muito bom. Um elenco que vai brigar, inclusive, acredito eu, para classificar para A1 do ano que vem. Tem um treinador que é muito bom, que é o Paulo Roberto, tem uma experiência fantástica na A2, é um cara que conhece tudo de futebol. E nós estamos na torcida aí para que o São Bento, com mais um time da região de Sorocaba, acesse a A1 e brigue junto com o Atlético Sorocaba para o ano que vem. Professor Luizinho, deixando o coração sambentista de lado. Com certeza. Né? Dentro dos reforços que o Dr. Zé Carlos citou, como o Romarinho, nessas contratações de São Bento, o senhor deve estar acompanhando. Como que o senhor vê esses reforços de São Bento? Como o senhor acha que o São Bento vem para a sua estreia, né, contra o São José, né, na Série A2, a partir do dia 25 de janeiro? Eu poderia ir até na mesma linha do Atlético, mas eu não vou entrar nessa mesma linha, não vou trazer o São Bento para essa mesma linha do Atlético, porque a maioria dos jogadores que aí estão são jogadores pedidos pelo treinador Paulo Roberto, que ele já os conhece e que já tem essa confiança de trabalhar com a maioria desses jogadores que lhes rendeu bons frutos nos times por onde passou. Então é isso que nós esperamos também aqui para o São Bento. Então a maioria dos jogadores do elenco do São Bento, do Esporte Clube São Bento, são jogadores pedidos pelo treinador. Então a diretoria cumpriu e muito bem o seu papel. Você pediu, aí estão. Agora, vamos ver como esse time vai render lá dentro do campo. Então o senhor frisa essa importância que a diretoria tem que ouvir o técnico. Exato. O técnico tem que trazer os seus jogadores de confiança. E a comissão técnica está incluso nesse pacote de confiança? Tá incluso sim, está incluso porque todo treinador que vem, ele tem seu auxiliar. Não sei aqui no São Bento como está, eu não tenho acompanhado assim, muito assim, fundo, o que está acontecendo com o São Bento. Mas eu tive o prazer de conhecer o Giovanni Coutinho e sei que é um cara idôneo e eu sei que esse trabalho que está sendo realizado no São Bento é realmente para subir. Tomara que isso venha a acontecer. Agora, logicamente, um jogador, um treinador, quando chega, já vem com a sua comissão técnica definida. Não sei se ao Paulo Roberto foi imposto alguma coisa para ele, não sei. Doutor Zé Carlos, falamos no outro bloco sobre a questão da importância da base. O São Bento tem uma base, doutor Zé Carlos. O São Bento fez um trabalho no passado de base, já eu acho que há uns 3 anos que vem executando um trabalho de base, é isso. Gerou frutos. Temos jogadores da base no elenco do São Bento. O senhor que estava lá na apresentação, que foi no Recreativo Central, o senhor viu alguém da base? Está surtindo efeito esse trabalho? Então, foi apresentado pelo presidente do São Bento, dentre a apresentação de todo o elenco principal, alguns jogadores que subiram da base, se eu não me engano 5 jogadores, entre eles um goleiro. Eu acredito que esses jogadores, 1 ou 2, vão ser aproveitados no time principal, nem que seja para jogar um tempo, é uma questão de maturidade, são jogadores jovens, estão começando agora, entendeu? Tem tudo para vingar e para ser grandes profissionais, a gente torce que sim. Eu acho que a base do São Bento é uma base que tem que continuar, estão se estruturando e com pouco tempo acho que dá para repor bastante jogadores dessa base e também fazer dinheiro, porque o São Bento precisa fazer esse jogador virar, ser profissional e ganhar dinheiro em cima disso daí. Eu acho que o fundamento da base é esse também. Professor Luizinho, dentro desse comentário do Dr. Zé Carlos, o São Bento está no caminho certo. Eu acredito, espero que sim. Está fazendo direito o trabalho de casa. Porque não tem. A única saída para o time de futebol são as categorias de base.
que os jogadores estão muito caros, o mercado está... Você acompanha, você vê o que custa, o que vale o jogador. Então, se não trabalhar, não tiver um trabalho bom na base, para você resgatar, fazer, lançar... Agora, não adianta ter trabalho de base também, e se os meninos também, na hora que botar para jogar, vai tremer na base, né? Então, é tudo um conjunto. Preparamos bem, damos toda a condição para que ele possa entrar no campo e render. Agora, tudo isso é com a confiança do treinador. Como eu fui lançado com 15 anos no São Bento. Eu tinha 15 anos quando eu fui lançado. Você, hoje em dia, alguém aqui tem visto jogadores com 15 anos sendo lançados no futebol? Porque vem aquela coisa de, não podemos queimar etapa. Quem joga, joga com 15, com 18, com 30, com 40 e até com 60, porque eu tô com 60 e bato minha bolinha legal. É isso aí. Nós vamos falar agora também, nesse bloco, sobre a possibilidade de uma seleção de Copa do Mundo ficar sediada na cidade de Sorocaba. A seleção em questão é a Argélia. Nós temos um vídeo da Argélia para conhecermos melhor essa seleção. Roda o VT. A Argélia será a única representante da África Árabe na Copa do Brasil. O time conseguiu a classificação em um dramático duelo de mata-mata com Burkina Faso. Essa será a quarta Copa da história dos argelinos. No Brasil, a equipe dirigida pelo bósnio Halilhodžić joga como o azarão e tentará surpreender os favoritos do grupo. Voltamos vocês a assistir o VT. Dr. José Carlos, que país é esse? Argélia. Fale-nos um pouco da Argélia. A Argélia é um país do continente africano, que é o segundo em extensão territorial. Pelo que me consta, 90% ou 96% da população é islã. É o 32º país da FIFA, no ranking da FIFA, e é um país que está aí como uma surpresa, né? Foi o único país da África, do norte da África, a se classificar para a Copa do Mundo, vencendo a Burkina em casa por 1-0, depois de ter perdido de 2-1, de 3-2 na casa do adversário. Tem como seu principal jogador, um jogador que joga no Sevilha, da Espanha, e eu acho que não tem muita coisa a dizer sobre a Argélia, uma seleção que vai vir para fazer, só para figurar entre a primeira fase, a segunda fase, eu acredito que ela já está indo embora, como aconteceu em 82, 86 e 2010. É isso aí. Professor Luizinho, agora depois dessa explanação geopolítica do Dr. José Carlos, na questão da Argélia, a Argélia é um time azarão? Se classificou lá em cima da hora, né, com o Burkina Faso, né, se eu não me engano, Faso, com um gol em cima da hora. É um time azarão? Tem na sua chave times como a Rússia, né? É um time como a Bélgica, a Coreia? É um time azarão? Não vem realmente para brigar? Não, vem para passear. Vamos direto e reto, né? Vem para passear, conhecer o Brasil. Agora, não vai passar disso. É a quarta Copa do Mundo, é isso? É a quarta e mais uma vez ela deve voltar na primeira fase, porque não vai. Sinceramente, Gana, Nigéria e Camarões, é isso? São as três seleções que de repente podem causar algum tipo de problema. É que o africano, o futebol africano, eles são muito, sei lá, rapaz, parece que não existe seriedade, entendeu? Entendi. Bom, mas há a possibilidade de ficar assediado aqui. Então, se esse time vier para cá, podemos nos divertir com os argelianos. Mas não dá para trocar, trazer a Espanha para cá? Pra gente... Não é. Então, seja bem-vindo, Argélia. É isso aí. Estamos encerrando o TVR Esportes, um programa feito para você. Quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, professor Luizinho Costa, Dr. José Carlos Costas, querendo deixar o programa sempre aberto para vocês, entendeu? E agradecer muito o comentário de vocês. Queria dar uma palavra aqui, antes de mais nada. Nós estamos falando de Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai acontecer em junho e eu, como médico, não poderia deixar de fazer uma observação muito interessante. Nós temos um cientista brasileiro que está há 20 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, e ele é um neurocientista, Miguel Nicoleles. Esse cientista já foi apresentado ao mundo inteiro, a Rede Globo fez uma reportagem sobre ele, e o que acontece? Ele está desenvolvendo um projeto interessante. Esse projeto vai fazer crianças tetraplégicas andarem. É um projeto em que há um circuito neuronal que ele usa um sensor que capta as atividades elétricas do cérebro, leva diretamente a uma estrutura robótica das pernas, emite sinais, e esses sinais fazem com que a criança desenvolva o potencial da marcha. Então é uma coisa interessante que ele está querendo lançar
o chute inicial da Copa do Mundo aqui no Brasil com uma criança tetraplégica. Isso vai ser um negócio fantástico, é uma coisa que nós estamos esperando e inclusive está sendo cotado para o Prêmio Nobel. Parabéns ao Miguel Nicoleles aí, é um brasileiro que está aí atuando, sensacional. Fantástico, é a medicina esportiva, né, evoluindo para um grande resultado. Obrigado então, esperamos vocês no próximo programa. Um abraço.